Mas aí não foi uma jogada de marketing da presidente? Não, para mim foi uma jogada de desespero. De dividir a responsabilidade com todos os poderes? Para mim não foi de marketing. Se foi o marketing, foi um marketing infeliz. Né? Para mim foi uma jogada de desespero, sem saber o que se passa no país, sem saber exatamente qual é a intensidade, o que significam essas manifestações todas, o que a população realmente está querendo, até onde isso pode ir. A presidente desesperou, digamos, não é uma culpa da presidente, afinal de contas, o Brasil até a semana passada era um país, esse tipo de coisa a gente via na televisão, dos outros. Televisão além fronteira, não era coisa de Brasil. Evo Morales, Hugo Chávez, isso, e aí Turquia, o Oriente Médio, né? De repente acontece aqui, é claro que as autoridades estão desprevenidas, estão despreparadas, não estão pensando nisso, leva um susto inicial. A dimensão disso é bastante grande. Eu creio que ninguém, ou talvez ninguém seria um exagero, mas a maior parte das pessoas, inclusive das autoridades, ainda não tem condições hoje de dimensionar o tamanho disso, até onde isso vai parar. Né? Nem se vai continuar ou se de repente é um modismo que passa daqui mais um mês ou dois. Exato. Ninguém sabe exatamente até o que vai acontecer. Até mesmo porque o movimento Passe Livre já disse que está fora. Exato. Alguns movimentos que começaram essa mobilização já estão saindo devido aos rumos que estão sendo tomados. Exatamente, por isso que eu falo. De repente passa o modismo, as pessoas começam a perceber que eu estou gritando aqui para quê, afinal de contas? Tudo que eu estou reivindicando aqui eu já tenho na minha casa. Já tem trabalho, já tem escola, já tem ônibus, enfim. Muitas pessoas, essas que estão entre os manifestantes, não precisam daquilo que eles estão reivindicando. E aí o senhor toca num ponto, doutor Ari, eu tenho que aproveitar o máximo do tempo do senhor aqui para esclarecer algumas coisas. Por exemplo, o Brasil foi às ruas sobre a questão da PEC 37, aquela PEC que tiraria do Ministério Público o poder de investigação. O senhor vai falar sobre isso, mas tem um outro aspecto. Nós paramos nesse ponto, porque não só o poder judiciário como um todo, vamos colocar aqui o judiciário e o Ministério Público separando, os dois padecem de investimento. Então, ou seja, queremos que o Ministério investigue, mas não se falou sobre estrutura, mecanismo. Falamos que queremos um judiciário mais célere, mais rápido, mas não se discutiu a forma disso ser feito. Então, primeiro, a visão do senhor dessa questão da PEC 137. Esse tema, por si só, ele comportaria aqui dezenas de debates, dezenas de horas de conversa e talvez não chegasse bem a um consenso. A questão, tem que dar aqui a mão à palmatória, e essa expressão minha aqui no sentido de um elogio ao Ministério Público, que os promotores e procuradores venderam a ideia muito bem vendida. Foram para a rua desesperados e alguns chegaram até a chorar, que agora vai acabar com o Ministério Público, é a PEC da impunidade. Mas eu tenho a impressão, André, quando digo respeito aos meus colegas promotores e procuradores... Muito importantes no processo histórico do Brasil, né? Que uma boa parte desses promotores e procuradores sequer deve ter lido a PEC 37 para saber qual é o conteúdo exato dela, o que exatamente ela estava propondo de alteração para a Constituição brasileira. Aqui mesmo no Tribunal de Justiça, na semana passada, semana retrasada, vários embargadores se manifestaram, o que não é nem comum isso, mas eles se manifestaram contra a PEC 37. Eu também não sei se eles chegaram a ler e debater a PEC 37, nem se era o momento adequado, enfim. Mas num país democrático, livre como o nosso, as pessoas manifestam seus pensamentos da forma como bem entendem. Semelhantemente à PEC 37, tem havido também discussões da PEC 33, que já falei mais uma vez dela aqui também. E a questão é que a PEC 37 nunca, de modo algum, era uma PEC da impunidade. Se alterada aquela PEC, de modo algum se implantaria a impunidade no país. De modo algum se retiraria do Ministério Público o chamado poder de investigar, porque nós só podemos retirar poder quando se tem poder. Esse poder nunca foi dado pela Constituição ao Ministério Público. A Constituição separou bem, as atribuições do Ministério Público são essas daqui, as atribuições da Polícia Federal são essas daqui, da Polícia Militar são essas daqui, da Polícia Civil são essas daqui, do Judiciário são essas daqui. As atribuições estão bem claras. E basta uma leitura simples, não precisaria nem fazer uma análise muito aprofundada, para verificar que o Poder Constituinte, quando fez a Constituição, não deu ao Ministério Público poder para investigar. Mas como é que eu afirmo isto? Na verdade, tem que ser estudando, claro. Né?
eu volto atrás, eu vou lá analisar os debates na Assembleia Constituinte, verificar aqueles deputados, senadores que rascunharam, que redigiram, que elaboraram essa Constituição que nós temos. Será que eles tocaram nesse assunto? Será que trataram dessa temática? Será que esse assunto passou despercebido? O que foi que se discutiu? E as discussões existiram naquela época. O assunto não foi despercebido, não passou em branco. E o Congresso o Congresso Constituinte, quando debateu, chegou à conclusão que tem que ser órgãos diferentes. Um órgão para investigar, um órgão para denunciar e um órgão para julgar. Polícia investiga, Ministério Público acusa, com base nessas investigações, embora ou não, né? ou não acusa, ou se ele entender que as provas, que as investigações não foram suficientes, ele pode requisitar outras provas, até porque a Constituição deu ao Ministério Público o poder de fiscalizar a polícia, o controle externo da polícia é feito pelo Ministério Público. Ora, então se o Ministério Público tem o mais, que é o poder de fiscalizar, por que ele quer o menos, que é o poder de investigar? Basta que ele determine, basta que ele acompanhe, basta que ele fale, não concordo com essa investigação, quero que faça outra, o controle é dele. Né? E um outro órgão, o juiz, o Poder Judiciário, que é o órgão de julgamento. Quando o Ministério Público, através dos seus promotores e procuradores do Brasil inteiro, repito aqui, dando uma palmatória, vender essa imagem, vender a imagem que agora as pessoas não vão ser mais investigadas, o Congresso Nacional vai ser investigado. Eu vi cartazes de manifestantes dizendo isso. Né? Não é bem assim que a coisa funciona. Até porque, como você antecipou, como o Ministério Público venceu a queda de braço, pelo menos nesse momento, venceu politicamente, não significa que o assunto morreu do ponto de vista jurídico. Ele vai para o Supremo. Inclusive, o deputado João Campos, ontem ele falou que nós estamos discutindo precocemente, porque já está lá no Supremo Tribunal Federal. Exatamente isso. Quer dizer, o assunto morreu politicamente falando. Isso. Né? Mas não morreu juridicamente falando, porque se eu fosse, por exemplo, aqui um réu, estivesse sendo investigado pela polícia, ou pelo Ministério Público, ou pelo padre, ou pelo pastor, quer dizer, eu como réu, vou tentar me pegar em tudo quanto é lugar para tentar matar essa acusação. E se as provas foram levantadas por um promotor de justiça, eu vou lutar com todas as minhas forças para tentar derrubar essas provas. Eu vou me apegar aonde? Eu vou, através do habeas corpus, ou através de um instrumento processual adequado, eu vou percorrer todas as instâncias possíveis e a última instância é o Supremo. E se o Supremo disser, não, a prova está valendo, então está valendo. Exato. Então, nesse caso, para que as pessoas entendam, o Congresso Nacional deu um direito que na Constituição não era do Ministério Público. Agora, porém, assunto... Na verdade, eu não entendo que deu um poder. Deu sob pressão. Na verdade, o que eu entendo, embora eu antevisse isso, né, eu diria o seguinte, olha, se propõe uma PEC, uma proposta de alteração da Constituição, reivindicando, por exemplo, vou usar a linguagem comum aqui, tirar poder do Ministério Público, e essa PEC não é aprovada, é porque subentende que ele continua tendo esse poder. Exato. O chamado tiro sai pela culatra do autor da proposta. O autor da proposta visava uma coisa, eu dizia, provocou o que não precisava ser provocado, provocou a aprovação de uma emenda constitucional para tirar o poder de quem não tem. Se o Congresso rejeita isso, significa que o Congresso está entendendo que ele tem esse poder, implicitamente. Né? Mas como esse assunto não foi aprovado, permanece a Constituição como sempre esteve durante 25 anos. E as pessoas que estão descontentes, quem são esses? Os réus, os investigados. Entre esses investigados e réus, tem culpados e inocentes, tem culpadões e culpadinhos, Exato. Inocentões, inocentinhos. Exato. E aquele que estiver sendo condenado, ou investigado ou acusado, ele vai, como disse aqui, ele vai se agarrar em todas as arestas que existem, todas as frestas que existem da beira do barranco, para tentar não cair no fundo do poço. E vai tentar chegar ao Supremo. E o Supremo já decidiu isso alguma vez, não é a primeira vez, o assunto não é novidade no Supremo. É claro que o Supremo tem alterações, porque os ministros morrem, aposentam, enfim, há uma mudança, tem sido até muito rápida na composição da Corte, de modo que se alteram os ministros que compõem o tribunal, aquele ditadinho lá de casa, cada cabeça uma sentença, mudam as pessoas, é capaz que muda o resultado.
Mas no passado, com outra composição, o Supremo já julgou habeas corpus e já decidiu que a prova colhida pelo Ministério Público, diretamente, sem a participação da polícia, não era válida. Assim como tem entendimento contrário também. Enfim, o assunto vai morrer no Supremo Tribunal Federal, como disse o deputado João Campos. Exato. Agora, uma outra questão. Como o senhor mesmo disse, há um clamor muito grande, há uma insatisfação com a política nacional, não temos nomes, nós não temos, por exemplo, o movimento que surgiu sobre a questão do transporte coletivo, foi se dando vazão a outras, aí caiu na impunidade. Ontem, o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, determinou a prisão imediata do deputado Donatan, lá do PMDB. Como é que explica para as pessoas isso? Porque, assim, ele tem fórum privilegiado, foi eleito pelo povo, ele tem um mandato, segundo, acredito eu, pelo regimento interno, ele só poderia ser preso depois de cassado. Aí o presidente do Supremo Tribunal Federal já dá uma ordem de prisão. Aí, como é que isso funciona? Esse caso é um pouco diferente, é um caso, digamos, singular. Não há precedente na história do Brasil, pelo menos no Brasil democrático. É o primeiro. Tanto que não tem sequer uma previsão expressa na Constituição de como isso funciona. Ou seja, quando não tem uma previsão expressa e surge o caso, como esse surgiu agora, precisamos encontrar uma solução para isso. A falta de lei, a falta de norma não pode ser um obstáculo que impeça o juiz de decidir. Eu vi a parte da discussão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, quando a ministra Carmen Lúcia, uma das integrantes da Corte, votando, entendendo, olha, o recurso interposto pelo deputado não prevalece, os chamados embargos de declaração, o Supremo julgou os últimos embargos, não existe, os embargos estão rejeitados. Aí ela disse, eu proponho então que se aprove de imediato a declaração do trânsito em julgado dessa condenação. Foi o que ela disse. Proponho que se aprove de imediato o trânsito em julgado dessa condenação. Ou seja, não existe mais recurso. Não existe mais recurso. E o Supremo aprovou isso. Então, naquele exato instante, quando o Supremo, por maioria, parece que teve um voto vencido, parece? Exato. Né? Enfim, mas quando o tribunal decidiu que a sentença condenatória, não sei de quantos anos atrás, era da década de 90, o fato praticado, quando esse deputado foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Exato. Né? E ali hoje é deputado federal, exato. Na época ele era deputado estadual, e por ser deputado federal, ele foi julgado pelo Supremo, o tal do fórum privilegiado. Que o privilégio, às vezes, não é tão bom assim. Está se percebendo agora. Nessa situação, agora não, antes era. Exatamente. Então, o privilégio é a impunidade. Não teve impunidade. Pelo menos o processo demorou, e não é, digamos, uma coisa desse deputado. O processo demora no Brasil mesmo. Sim. Demora para todo mundo, demorou para ele também. E as pessoas, eu sempre chamo atenção para isso, nós não podemos discordar dos réus quando estão recorrendo. Quando as pessoas ficam bravas com advogados, o caso do Mensalão, por exemplo, um processo famoso, né? Que é absurdo o Márcio Tomás Bastos defender fulano de tal, e esses recursos. Não é absurdo nenhum. Qualquer pessoa que está sendo acusado tem livre direito de procurar seu advogado e usar todos os recursos previstos em lei, usar todas as artimanhas possíveis, porque entre um risco de uma condenação por má-fé e o risco de uma cadeia, eu prefiro correr o risco de uma má-fé. Entre levar uma bronca processual aqui e ir para a cadeia, eu prefiro a bronca processual. Se eu estivesse sendo acusado de alguma coisa, eu também queria que meus advogados lutassem com todas as armas possíveis, e se não tiver, invente alguma ainda por cima. Eu quero isso. Né? Então, aí, tudo bem. Esse deputado Donatan deve ter feito isso. Ele conseguiu, por mais de 10, não sei quantos anos, empurrar a coisa para frente. Um fato cometido há 18, 12 ou 15 anos atrás, década de 90, exato. Né? 15 anos atrás, um dia chega ao fim. Eu falo exatamente isso. Prazo é prazo. Demora, mas chega ao fim. Processo é processo, mas ele chega ao fim. Então, quando chegou ao fim ontem e o Supremo decidiu que transitou em julgado, se transitou em julgado, ele está condenado. Qual é a pena? Não sei qual o tamanho da pena, mas se transitou em julgado, ele não é mais agora um inocente, agora ele é um culpado. Ele uma pena de 12 anos. Pois é, qualquer pena acima de 8 anos é cadeia, regime fechado mesmo.